Fazendo no começo, dormir. Gosta de dormir, Maricotinha? Ah, eu gosto. Então vamos pro tema do dia, que é sono? Bora, sono! Vem com a gente, então. Vamos falar um pouquinho do soninho. Já estamos aqui, então, né? Com a nossa querida estimada que vai nos contar tudo sobre o sono. Essa experiência maravilhosa que é dormir, né? Dormir é bom demais. É mesmo, meu Deus do céu. Às vezes eu fico pensando assim, ó. Será que tem um limite certo de hora pra dormir? Ou depende de cada um? Uns dormem 5 horas já estão bem, outros dormem 8 horas não estão. Tem uma diferença grande conforme a idade. Criança precisa dormir bastante. Mas quando a gente vira adulto, mais ou menos a média é em torno de 6 a 8 horas de sono. Mas a gente tem que entender que isso não é igual para todo mundo. Tem gente que precisa dormir muito. E essas pessoas sofrem porque é difícil dormir mais do que 8 horas. Mas existe uma coisa que chama dormidor longo. São pessoas que precisam dormir mais que 8 horas e meia de sono. Ah, é? E tem aqueles que ganharam na loteria que precisam dormir menos do que 6 horas. Mas isso é uma parcela muito pequena da Então não é população. uma questão de ser mandrião, né? Eu acho que eu sou dessa, Tu Maricotinha. és que dorme muito? Nossa, eu durmo 9 horas da noite e ainda fico cansada. O problema é que acorda cedo demais. Eu tenho uma rotina de dormir muito tarde, né? Aí eu fico pensando assim, será que eu consigo trazer essa rotina para mais cedo? Ou já é um relógio que eles chamam biológico? O nosso relógio biológico, ele é sincronizado pelas nossas atividades do dia, e principalmente pela luz. Atualmente, nesse mundo moderno e por causa da pandemia, onde as pessoas ficam pouco fora no sol e muito na internet, a gente tem essa tendência a dormir cada vez mais tarde, né? O problema é que essas pessoas, a maioria das pessoas está dormindo tarde e continua acordando cedo. Aí elas ficam com um problema que é privação de sono. E isso Entendi. faz muito mal à saúde. Elas dormem menos do que elas precisam. Mas pode dormir tarde e acordar tarde? É qualidade esse sono? Existem 10% da população é vespertina. São aqueles que, final do dia, estão começando a ficar bem, à noite Sou estão eu. acesos, mas não gostam de acordar cedo. Eu. Então não tem problema. Se a pessoa dorme o suficiente, isso não é um grande problema. Ai, que né? bom, Desde que querida. ela durma o que ela precisa dormir. E agora a gente preparou um telão para mostrar quanto cada pessoa tem que dormir. A criança, quantos adultos, olha ali. Ah, entendi. O tempo recomendado de sono. Isso, os adultos necessitam de 7 a 8 horas de sono para ter uma qualidade regular. Os adolescentes precisam de mais, 8 a 10 horas por dia. As crianças precisam de 9 a 13 horas e os bebês ali recém-nascidos de 12 a 16 horas. A gente queria te perguntar, doutora Lúcia, que a gente esqueceu ali de colocar os idosos. Quanto tempo os idosos precisam dormir em média? O problema do sono do idoso não é só o que ele precisa dormir, é como ele dorme. Ele precisa dormir mais ou menos a mesma quantidade de um adulto. O problema é que a pessoa idosa tem dor nas costas, levanta para fazer xixi, ela ronca, tem problema para respirar, então a qualidade de sono dela é ruim. É por isso que muito idoso acaba cochilando durante o dia. Quando a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a ter um sono que a gente chama polifásico. A gente volta a ter que dormir um pouquinho durante o dia porque a qualidade do sono noturno já não é tão boa. Ah, mesmo, né? Porque eu ronco, gente. Eu sei porque o Tibério, meu marido, ronca, né? Aquele ali parece que ele pega uma empreitada à noite e ele trabalha a noite toda. Eu não sei se esse homem descansa. Na verdade, roncar não é normal em nenhuma idade. E o problema do ronco é que muitas vezes ele está associado a uma doença que fica escondida, que é a apneia do sono. Então, assim, quase 30% da população tem apneia do sono. O problema é que a apneia, quando é mais grave, ela interrompe o sono várias vezes, a pessoa não tem um sono profundo, então ela tem um sono todo picotado, Isso. não tem qualidade de sono por mais que ela durma. E aí isso tem que ser tratado. E a gente queria pedir para você aí de casa, você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre sono, manda pro nosso WhatsApp. Já tem mensagem? Então vamos ver o que as pessoas de casa Com certeza. estão mandando Todo mundo sobre quer sono. saber, né, Domi? É um Porque o assunto sono é uma questão que preocupa muito, né? Criança. O meu filho, por exemplo, dorme pouco, eu acho. Cléo Soares, eu sou daqueles que deita pra dormir e perde o sono. Tem isso, né? Tem. Na verdade, na pandemia piorou muito. Essa perder o sono
ou acordar de madrugada e não dormir mais, a gente chama de insônia, né? Então aí isso também tem consequência no dia seguinte, a pessoa fica cansada, irritada, dor de cabeça, dor no corpo, fica como se estivesse deprimida, às vezes tem alteração de memória, né? Como é importante dormir bem, né? Quem dorme pouco fica doente com muita frequência, porque a imunidade da gente depende de um sono bom. E sabe o que eu queria te perguntar? Interromper o sono é prejudicial? Por exemplo, eu tenho um gatinho e toda noite ele me acorda para pedir para sair, para pedir para comida. Essa interrupção do sono faz mal? Pode ser prejudicial? Qualquer interrupção do sono, se for frequente, é prejudicial. Por isso que as doenças do sono, que é, por exemplo, a apneia do sono, que para de respirar, ou uma pessoa que chuta a perna sem perceber e que fica com o sono picotado, tem um sono ruim. Por quê? Quando você interrompe o teu sono, você não aprofunda o teu sono. Se isso acontece de forma episódica, e uma vez, 2 vezes à noite, você consegue suportar. O problema é quando isso acontece muitas vezes à noite. Pega a mãe de recém-nascido, que tem que acordar a noite inteira para cuidar do bebê. No outro dia, fica imprestável, né? Então, assim, quando isso acontece de forma episódica, você consegue tolerar. Mas quando acontece todos os dias, isso prejudica muito a saúde. Com certeza, gente. Dormir bem é tudo, né? Meu Deus do céu. E doutora Maricotinha, agora a gente... Eu sou a doutora. Não, doutora Maricotinha. Doutora Maricotinha, não me achei. Agora a gente vai aproveitar para falar sobre o travesseiro. Qual travesseiro é melhor na hora de dormir? São várias as opções. O Laércio Botega foi conversar com 2 especialistas e ele vai mostrar pra gente qual é o travesseiro ideal para cada sono. Ai, que bom. Você sabe o travesseiro ideal para o seu jeito de dormir? E é para quem costuma dormir como eu, com a barriga para baixo. Com licença, entrando no quarto. Ah, esse aqui? Opa! Oh, a cama tá pronta já. Com licença, tirei o sapato e eu vou deitar. Maristé, dona Maricotinha! Com licença. Ai, Oliveira, deixa eu deitar aqui. Ai, como eu deito, né? Vou deitar como eu deito, obviamente. Com a barriga para baixo. Apaga a luz, Oliveira. Que trabalho pra se deitar, não, Laércio? Meu Deus. Como é que ele dorme de barriga pra baixo, gente? Fico pensando, né? Mas que dicas boas de travesseiro que ele deu. E agora a gente pergunta para a doutora Lúcia Sux, que está aqui com a gente, ela que é especialista, neurologista em sono, né? Qual que é as dicas que ficaram faltando ali no VT ou que você precisa dar sobre o travesseiro? A questão do travesseiro depende muito da pessoa. Se a pessoa tem um problema de coluna, ela tem que conversar com o ortopedista para pedir uma orientação. Se ela tem problemas reumatológicos, às vezes tem alguma outra orientação. E principalmente se ela é obesa, se ela tem apneia do sono, a gente precisa de uma cabeceira um pouquinho mais elevada. Então a gente tem que adequar ao perfil do paciente. Diz que é bom botar um travesseiro no meio das pernas. Para dormir de lado é bem agradável, porque você diminui o atrito e acaba dormindo melhor. E dormir abraçando um travesseiro? É só costume e não tem nada, não interfere em nada? Não, tem gente que gosta. É bom dormir abraçando o travesseiro de orelha, bobo. Mas assim, na questão do sono, eu acho que assim, independente se a pessoa tem problema do sono ou se ela dorme muito ou dorme pouco, hoje em dia a gente tem que cuidar de uma coisa que chama higiene do sono. Isso é para todo mundo. Não é só para quem tem problema para dormir. Porque os nossos hábitos influenciam em como você vai dormir à noite. Então, normalmente assim, tem gente que tem um botão on-off, vai lá, deita e dorme. Mas a maioria não é assim. E como a gente tem um dia agitado, assim, se a gente fizer atividade física com exposição à luz, ajuda a dormir melhor. Café, mate e chimarrão tira o sono. Então, não tomar nada disso depois das 3 da tarde. Das 3? Das 3 da tarde. À noite, 1, 2 horas antes de dormir, evitar eletrônico. Porque o eletrônico, ele tem uma luz e o nosso cérebro acha que é sol. E o sol manda a gente acordar. Então, a gente tem que evitar telas muito brilhantes, evitar jogo eletrônico. 1, 2 horas. 1, 2 horas. Então, se for obrigatório, use filtro de luz azul. Que pelo menos ameniza um pouco. Olha. O ideal é não ter a TV dentro do quarto, não usar computador dentro do quarto. O quarto tem que ser muito escuro e mais frio. Né? Então, e aí, uma hora antes de dormir, tomar um banho quente. Não ir dormir com fome, mas comer uma comida mais leve à noite. Não tomar bebida alcoólica para dormir, que piora a qualidade do sono. Você começa a interromper muito o seu sono.
Ai, Tibério. Tibério, já mandou recado? Rapaz, sem o aparelho antes de dormir, né? Aliás, serve aí para todas as crianças e adolescentes. Várias dicas boas. E eu não tomar café depois das 3 horas da tarde, né? Vamos ver o que o pessoal de casa tá mandando pra gente sobre sono, o tema de hoje? Ó, a Sainara falou: passo o dia com sono e quando chego à noite eu não consigo dormir. E agora, Sainara? O que deu, minha filha? A Valquíria durmo super bem e não tem nenhum problema com sono. Eita, essa daí boa, né? É o botão on e off, né? Que a doutora disse. O Matheus mandou: eu durmo bem. Se deixar, eu durmo o dia todo. Deve ser adolescente. Porque os meus são assim, dorme. A Anitta de Balneário Camboriú, meu filho sonha e fala quando tá dormindo. O que será que ele fala? Isso chama sonilóquio. Todo mundo Sonilóquio? pode ter, isso não é nenhum problema grave, não nada para ser tratado. Sonho Olha, que fala. doutora. Sonilóquio. Eles falam que eu falo também, mas isso é normal, então. É normal, muita gente fala dormindo. Se não tiver nada comprometedor. Se ninguém Depende do gravar, normal, né? Depende do normal, isso mesmo. E a gente tem memes também, a produção preparou alguns memes sobre sono, porque na hora de dormir ninguém perdoa, né? Vamos ver. Eu preciso de 8 horas de sono por dia e umas 10 por noite. Tá bom. Você é bem isso. Ó, a Mona Lisa, que foi atacada, inclusive, essa Isso, a Mona Lisa foi atacada. Look lá no do dia, Louvre. sono acumulado. Ela dormiu. Depois da tortada que ela levou. É verdade. Eu queria deitar com o mesmo sono de quando eu acordo, boa. Por que, né, que a gente quando acorda tem mais, parece assim que é o melhor sono. às vezes é porque acorda antes da hora do que o teu corpo tá pedindo. Né? Dependendo da fase do sono que você acorda mais cansado do que o corpo foi deitar. dormir. Então, assim, a gente tem um horário para acordar, que é um horário nosso. Mas o despertador, ele não combina com a gente. É verdade. E o adolescente, eu tenho 3, Wanderlei, o Sidney e o Claudinei. Eles vão dormir numa base de 6 a 7 horas por noite. E ali fala de 8 a 10. Adolescente precisa dormir muito. E eles tendem a ficar no Instagram. E à noite é um problema grave que a gente está tendo E com o os que nossos acontece adolescentes. se não dormir essas 8, 10 horas? Uma das coisas é não aprender direito, alteração de memória, ansiedade, irritabilidade, ganho de peso, Nossa, um monte de coisa ruim. fica gripado, Rapaz, resfriado. hoje vocês não me... Ai, credo, hoje eu vou dormir cedo. Porque a conta vem, né, doutora Lúcia? Conta vem, alguma hora ela vem. É. A gente queria te agradecer, doutora Lúcia, por tirar um pouco das nossas dúvidas sobre sono. São muitas, mas eu acho que a gente já conseguiu dar uma... Já. Sobre travesseiro, preparar para o sono, quantas horas dormir, o que causa, as posições. Dicas para dormir melhor. Ótimas. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Eita, que agora nós vamos dormir o sono dos justos. Aliás, né, o melhor sono eu acho que é da consciência tranquila.